A educação, Rose, ela na verdade é o preparo da criança para a vida, né? É preparar para a vida pessoal, para a vida social, para os relacionamentos, preparar para a vida profissional. Eu digo que é o alicerce que os pais fazem e que prepara a criança para a vida inteira. E falando em alicerce, eu considero duas condições os alicerces da educação: é limites e amor. São duas necessidades fundamentais da criança. A criança precisa receber dos pais, nesse processo de educação, limites, porque ela nasce sem limites, a gente vai ver isso um pouco depois, e precisa de amor, que é o alimento que todos nós precisamos. Então, é a base da educação. Educar, então, é esse preparo e especialmente usando esses dois recursos. Doutor, e o que significa esses limites? Limites é assim, eu disse que a criança nasce sem limites. É meio, talvez, forte, mas eu vou dizer, a criança em si, desde que nasce, ela é um ser tirano, autoritário, ditador, prepotente. É verdade. Criança é isso, ela nasce e vai se conduzindo dessa forma. E claro que esse comportamento inicial na verdade, um comportamento de defesa para manter a vida. E isso que até pode ser engraçado no comportamento de uma criança pequena, na verdade, ela precisa perder esse comportamento. É como uma pedra preciosa que precisa ser lapidada, é esse processo da educação. Então, a criança nasce com essas características e ela precisa receber limites para perder essas características que seriam inadequadas para a vida pessoal, seriam inadequadas para os relacionamentos, absolutamente. E é pai e mãe que tem que fazer isso, que colocar esses limites. E a gente vê que quando isso não é colocado, as consequências são sérias para a criança e para os pais, para a família. E como é que a gente faz, doutor, para estabelecer esses limites na educação? Eu gosto muito, Rose, de classificar de educação amorosa, limites com amor. Gosto muito de dizer esses limites são colocados com firmeza, Uhum. e de maneira assim que a criança se sente amada. Ela está sendo frustrada pelos pais, porque já diz assim, educar é frustrar. Educar é frustrar. É você impedir, não permitir que a criança faça algo que ela queria fazer, gostaria de fazer, mas que não é correto. Certo. Então, é essa frustração. Então, quando você coloca esse limite, o interessante é isso, é que esse limite pode ser colocado de uma maneira amorosa. Não há chantagem, não há gritos, não há pancadas, não há persuasão, sabe? Entendi. É uma forma, assim, de agir. Não é no autoritarismo Não também, não né, é no doutor? autoritarismo. E aí eu gosto muito, com firmeza. Sim. É uma firmeza falando baixo, né? Então, para você ter uma ideia, algo mais ou menos assim. Se uma criança está mexendo, digamos, nesse copo, que uma criança pequena, que em princípio seria inadequado, porque é algo que pode quebrar, pode machucar, que, Sim. enfim, é perigoso, né? E ela está mexendo nesse copo muito feliz e muito contente, né, com essa descoberta e tal. Mas aquilo não é adequado. Então o processo começa, Rose, com o pai ou a mãe dizendo: filho, não mexa nesse copo porque isso é perigoso, pode machucar. Então o processo do limite começa assim: dê a ordem, diga o que você quer. Brevemente, poucas palavras, de maneira direta, falando baixo, mas em tom de ordem. Eu não estou fazendo um pedido. Uhum. Ah, filhinho, não mexe aí não. Entendi. Filho, não mexa nesse copo, porque isso é perigoso, isso pode estragar, isso pode quebrar, né? Certo. Então, olha a ordem com as características, né? Você diz o que você quer em tom de ordem, poucas palavras e falando baixo e com firmeza. A criança vai obedecer? Nem sempre. Nunca. Eu digo que se ela obedecer, tem alguma coisa errada. Ela não vai obedecer. Sim. E aí o pai e a mãe passam para o ponto seguinte: age.
Onde é que os pais erram, Rose? Isso é sério, é grave. Os pais que estão nos acompanhando, se absorverem isso, já terá sido maravilhoso. Os pais erram porque eles ficam repetindo, repetindo, não mexa, não mexa, não mexa aí. E vai aumentando o tom, e daqui a pouco está gritando, e Fica começa a nervoso, chantagear e ameaçar, é. né? Mas não age. E muitas vezes chantagens e ameaças que ele não vai cumprir. A criança sabe que aquilo que a mãe e o pai estão dizendo, ela não está nem aí. Ele conhece, né, os Ele pais. conhece. Então, não precisa disso. E aí é passar para esse ponto do agir. E aí você vai lá, esse agir como é? Você vai lá onde está a criança, com o copo, e aí você pega, filhinho, querido, te amo, sinto muito, mas aqui não pode mexer, e tiro isso aqui. E aí, então você vê que é interessante, porque você está agindo de maneira firme, frustrando a criança, mas você está dizendo, filho, querido, te amo, Sim. mas aqui não pode mexer. Eu gosto muito do sinto muito. Uma mãe, outro dia, depois do acompanhamento no consultório, ela disse assim, doutor, sinto muito em casa, já pegou. Já pegou, sinto muito, né? Filho, sinto muito, mas isso não. E aí você tira. E aí quando você age dessa forma, você frustra, vem seguramente a reação da criança. Ela vai chorar, dependendo do estágio em que ela esteja, vai se jogar, vai fazer birra, vai partir para agredir, ameaça vomitar, perde fôlego, tudo para dizer, você não vai fazer o que eu quero não, é? E ela vai nessa escalada de ações para manipular, para dominar, para fazer aquilo que ela quer acontecer. Então, é não cair nesse jogo. Nessa reação, qual é a atitude dos pais? Permita. Filho, pode chorar, você ficou chateado, você pode chorar à vontade. E realmente pode. Eu frustrei, eu vou querer o quê? Que a criança diga, muito obrigado, meu pai, você está me educando. Não, ele vai chorar, deixa chorar, né? Então você permite a reação. Agora, por exemplo, uma criança que reage vindo bater no pai e na mãe, isso é comum? Aí não. Assim, isso não pode bater. Você reprova, não permite e geralmente tem que sair de perto. E não bate de volta. Não, nunca bater. Você sabe que essa coisa do bater é assim, não é que não pode, é que não precisa. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Um pai ou uma mãe que bate é porque realmente está perdido no processo de educação. Não precisa. É proibido ou não pode. Enfim, realmente não é pedagogicamente interessante. Educar na pancada, no medo, isso não é bom. Mas eu digo para você, não precisa bater. Bate o pai e a mãe que não sabe o que fazer. E quando se sente perdido, apela. Aí apela, né? Então veja que sequência interessante. E isso é a chave do programa de colocar limites, né? Diga o que você quer, explique com poucas palavras, porque onde os pais erram muito também, falam demais. Faz sermão, porque a mamãe, porque o papai, porque gosta de você, e você não obedece e tal. Isso não funciona, sermão não funciona com criança. Entendi. Né? Então, vai dar essa ordem com essas características e sabendo que a criança não vai obedecer, você vai agir. Agora, o mais fácil é o pai está aqui com o meu jornal, está fazendo o meu trabalho, a criança está fazendo algo errado ali, e eu ficar daqui só gritando. Eu preciso levantar, ir lá e fazer esse processo. Filho, sinto muito, te amo, mas isso não. E pego. Entendi. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pode. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?